E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês, é uma frase muito comum no ambiente da dependência química, da abstinência, né, no caso, no processo de recuperação. E a frase é assim: eu não trocaria o meu melhor dia de uso pelo meu pior dia limpo. É uma frase que tem a sua relevância, mas eu vou trazer algumas perspectivas para aquelas pessoas que, assim como eu, questionam e buscam sentidos mais profundos, tá bom? Eu vou explicar, mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. E pois bem, né, vamos lá. Bom, para quem já me acompanha, já conhece um pouquinho aí o meu trabalho, precisa começar a comprar meus livros, né, e ler meus livros, para conhecer mais ainda. E para quem chegou agora, tá começando a me acompanhar, talvez não entenda muito bem, ainda mais se for um fruto de uma instituição, uma internação, uma clínica, um hospital, grupos de 12 passos, comunidades, onde essa frase ela é muito marcante, tá? Eu sou oriundo, né, do grupo de 12 passos. Para mim é a melhor ferramenta quando um grupo sadio, que vivem os princípios, as tradições, onde não foi contaminado por personalidades, e aos que se identificam, né? Porque o ponto de partida para qualquer tipo de trabalho com vício é a identificação. Que não é para sempre, pode ser por um momento, pode durar por um longo período, ela pode se transformar. Eu continuo me identificando com o grupo de 12 passos, mas aos princípios, aos passos, às tradições, os conceitos, enfim, toda uma atmosfera que envolve um entendimento sobre a adicção, tá? Mas eu nunca fui unicamente fruto só disso, tanto que eu comecei o meu processo de recuperação junto à análise, fiz por anos, e também tenho aí um berço cultural, filosófico, então eu transito por várias áreas, né? E hoje eu tô construindo a minha, que ontem foi diferente, hoje é como é, e amanhã pode mudar também. Mas essa frase, ela sempre me incomodou. Hoje, 11 anos sem o uso de álcool e drogas, eu tenho outros entendimentos sobre isso, mas eu entendo a importância dessa frase, e ela é real para alguns, e que bom que ela é assim, tá? O importante é ter sentido para você. É o seu caminho, é a sua jornada, é a sua verdade, tá? Como eu falo, eu sou um cara falho, com erros, não sou dono de nenhuma verdade. A minha verdade funciona para mim, tá? É diferente no meu trabalho, onde ali eu abro tudo na mesa, a gente vai ajustando, enfim. Algumas coisas que eu sempre repito aqui. Mas essa frase, né? Eu não trocaria o meu melhor dia de uso pelo meu pior dia limpo. Ela é muito forte. Ela tem sentido, tá? Mas ela nunca me satisfez. Porque a minha experiência, tá? Eu tive momentos maravilhosos com o uso de álcool e drogas. Eu tive momentos hollywoodianos com o uso de álcool e drogas. O álcool e a droga, pra mim, aos 14 anos, que vim desde a infância, inseguro, tímido, me achando feio, não conseguia me socializar, tinha uma sensação de abandono, de rejeição, que eram coisas que eu representei dentro de mim e eram assim vividas. Quando entrou o álcool e a droga, eu fiquei desinibido, comecei a socializar, tive ali experiências que me favoreceram também um pertencimento, uma aceitação de aspecto social. Então eu tive momentos bons com o uso de álcool e drogas. Eu alcancei coisas gostosas e eu vivi coisas maravilhosas, maravilhosas. Foram momentos muito bons que eu tenho muita saudade, que eu falo, caralho, como era legal. Porra, que da hora. Mano, não acredito que eu vivi isso, cara. Coisas fantásticas, tá? Porém, obviamente, eu já tinha aqueles momentos do tipo, inclusive na adolescência, em acordar e falar, nossa, nunca mais bebo. Aquela ressaca brutal, vomitando bile, sangue, o bagulho sinistro, tá? Sem contar os aspectos de delírio, alucinação e paranoia, quando ali aumentou o meu uso, principalmente com a cocaína. Quanto era LSD, êxtase,
MDMA, lança-perfume, bebida, maconha. Ali até, tudo bem, eu era mais novo, treinava, então ali rebatia um pouco, mas já vivia coisas muito difíceis. E ficava nesse balanço, né? Porra, caralho, tá ruim, mas tá bom. E aí esquece que é ruim, e aí só lembra do bom. Mas, cara, eu vivi coisas muito legais. O meu final da ativa, onde eu represento, né, dos 27 aos 29 anos, ali foi uma degradação absoluta. Ali eu perdi relacionamento, perdi aspectos materiais, profissionais, acadêmicos, afastamento, isolamento, reais delírios e alucinações paranoias constantes, o aspecto de fissura de uso, né? O desespero em usar, troquei pertences na boca. E ali foi muito ruim, foi péssimo. Eu sofri muito, mas muito. Tanto que eu não aguentava mais sofrer, queria parar, não conseguia, até que por fim eu consegui, até o dia de hoje, que não me garante nada, mas dentro de um fluxo, de uma edificação ao longo desses 11 anos, eu tenho uma manutenção muito mais tranquila, mas eu sempre lembro que sim, eu posso realmente usar, tirar minha vida. Isso é muito bem claro para mim, tá? Mas eu faço tudo para que não chegue a isso. Peço ajuda, tenho uma série de práticas. Em contrapartida, cara, limpo. Eu também vivo momentos maravilhosos hoje. Hoje eu tô vivendo coisas muito gostosas. Diferente do prazer, né, que o álcool e a droga me deu, luxúria, aspectos de entretenimentos, posicionamentos sociais, etc e tal, que foram muito legais, eles eram estimulados, eles não eram tão reais. Poderia existir ali algum fator real, mas ele vinha de um subterfúgio, né, de uma propriedade externa. Então aquilo não ficou, aquilo não se consolidou. E a busca do vício é essa, né? É a fuga do desprazer e a busca do prazer. De uma forma bem resumida, bem simples, é isso. Quando eu comecei a ficar limpo, o começo da minha recuperação foi muito difícil, para quem já tá comigo já sabe. E aí, aos poucos, eu fui encontrando novos prazeres, novas alegrias. E a diferença é essa, se eu alcanço uma abertura, né, transcendental, uma vivência interdimensional, um contato subjetivo, ou ali um gozo, né, de prazer e status, seja lá qual for, de qualquer ordem, natureza e qualidade, cara, são por impulsos, são por estímulos, são pelos meus limites quebrados, sabe? Quando tem efeito do álcool e da droga, é muito mais fácil fazer coisas que careta eu jamais faria. Jamais estaria com alguém estranho, jamais estaria num lugar estranho, jamais me colocaria em risco. É muito mais difícil, porque ali eu vou racionalizar, sabe? Tem medo de dar merda, não vou me prostituir, né, dentro dos meus valores. Então assim, fica mais difícil. Então as coisas, mesmo que fossem legais, prazerosas, maravilhosas com o uso, elas não ficavam registradas. Eu tenho essa lembrança da saudade, falo, caralho, era irado, mano, bagulho style, velho. Só que é isso, mano, nada ficou. O que ficou foi destruição, foi sofrimento, dor, perda, sabe? O final é esse, um fundo de poço, né? E aí limpa eu fui conquistando. E todas as conquistas, elas são reais, elas são minhas. Prazeres genuínos, simples, empíricos, sabe? O prazer em ouvir alguém contar algo, conversar, aguardar a pessoa terminar o raciocínio, continuar a conversa, olhar atentamente, se alimentar atentamente, curtir a natureza. Qualquer momento, ele é real, ele fica, é meu. E a continuação na vivência do prazer vai acumulando prazeres. Então é diferente. De fato, nessa máxima dessa frase, né? Eu não trocaria o meu melhor dia de uso pelo meu pior dia limpo. Cara, eu honestamente, não.
eu trocaria fácil se eu não tivesse os danos que vêm com o uso, tá? E aí começam algumas questões contraditórias. Porque, cara, o melhor dia e o pior dia, não importa o que seja, é um estado interno. É como eu enxergo a situação. Eu tenho dias muito ruins. Eu vivi piores momentos limpo. Começo da minha recuperação, o meu processo foi bem, sabe, doloroso, longo, árduo. Ele foi muito doloroso, foi horrível, mas eu precisei passar por isso, tá? Depois de um tempo, pô, tô 11 anos limpo, eu passei aí por um aspecto mesmo de reinvenção. Cara, eu tive dias horríveis, angústias horríveis, sabe? Sentimentos péssimos, pensamentos suicida, risco em volta ao uso, né? Dentro de uma realidade ali não tão perto do uso, mas que poderia chegar ao uso, né? E foram dias horríveis, foram dias péssimos. E eu não gostaria de vivê-los, tanto que eu transformei para não viver mais, sabe? Só que o ponto é esse, cara. O pior dia ou o melhor dia, ele não está associado necessariamente ao uso. É algo delicado, mas é algo que para mim nunca fez sentido, porque eu vivi coisas maravilhosas. Dificilmente, exceto alguém que use e morra, né, ou faça algo, uma fatalidade, eu tenho uma experiência totalmente, sabe, ruim. Cara, o uso ele vai, de repente, te oferecer ali coisas gostosas, não vai ser tão ruim, né? Mas ele é perigoso, principalmente se tiver uma predisposição ao vício. Aí fudeu, mano. Aí é crack, cachimbo e caixão, mano. Então, assim, é perigoso, mas, cara, por que tanto radicalismo? Por que tantas frases repetidas sem tantos sentidos? Pessoas como eu, que habitam esses ambientes, muitas vezes não tinha ali uma identificação. Porque, cara, eu falava, mano, não, cara, eu tive momentos maravilhosos de uso. Eu trocaria fácil meu pior dia limpo por um dia maravilhoso de uso, se eu não tivesse o dano. Mas limpo, eu continuo com o dano. A diferença é essa. Limpo, eu tenho condições. Afinal de contas, eu tenho lucidez, sanidade, serenidade. Eu tenho comportamento, eu tenho conhecimento, eu tenho diversas possibilidades em fazer com que o meu pior dia limpo mude. Só cabe a mim. Só cabe a mim. Como eu tenho repetido aí constantemente nos últimos vídeos. Eu passei por um processo de 1 ano, com diversas dificuldades. Eles estavam desesperadores, uma angústia sufocante, tá? Eu vim condicionando, alinhei o meu pensamento com o sentimento e o comportamento. Eu tô na minha 3ª semana, tá? Eu só consegui isso porque eu continuei limpo, continuo limpo, tenho conhecimento suficiente, tenho acompanhamentos, tenho diversas formas em transformar, então, o meu pior dia limpo em dias melhores. E diferente, sim, de quando eu tinha o uso, esses momentos melhores, eles serão reais. Eles estão sendo acumulados. Eles estão somando em coisas boas, porque vem de dentro. Vem de dentro, é meu, eu construí, eu tô fazendo, tá? Mas nessa importância dessa frase, cara, ela é importante, deve ter respeito a isso, tá? Mas não é uma máxima, cara, não é uma máxima. Existem muitas verdades, existem muitas histórias, tá? Às vezes, assim como eu, que perambulo, né, por vários ciclos de reflexões e etc., às vezes eu vivo muito mal limpo. E viver mal, estar no momento, o pior momento, estar triste, angustiado, tudo faz parte de como eu processo o sentimento. O que eu tenho feito para mudar, sabe? O que cabe a mim, qual a minha responsabilidade em cima disso. Então sim, a gente pode fazer um anexo a essa frase, sabe? Sobre o prisma em ter, então, o melhor momento de uso atribuído ao dano, tá? Aí, obviamente, é ruim. E o pior dia limpo
ele então com certeza ainda é melhor, porque você tem a oportunidade, estando limpo, em fazer diferente. Então tem que ter mais explicação aos que procuram mais explicação, tá? Pra gente encerrar. Eu convivo com pessoas que estão até mais tempo limpo do que eu, outros que estão menos tempo limpo do que eu, e vivem momentos muito melhores. Porque são pessoas que não questionam tanto, tiveram uma outra instrução, têm uma outra característica, aceitam fatores um pouco mais bem estruturados e seguem ali. E essa frase para elas vai ter real sentido, porque talvez elas não vivam mais tantas angústias, sabe? Eu não tô dizendo que eu, então, sou um ser angustiado. Eu transito porque eu gosto de entender as migrações, o que tá acontecendo. Não tô aqui para virar um paladino, sabe? Mas dentro do que eu enxergo, tudo que chega para mim, eu falo, pô, verdade, mas também tem uma outra visão, mas também pode ter isso. Então, com isso, eu vou transformar nisso, porque para mim faz mais sentido assim hoje, sabe? E eu quis compartilhar com vocês, porque às vezes essas coisas fazem com que a pessoa não se sinta parte, ou se sinta constrangido, sabe? Porque também, como que vai dizer, porra, cara, eu vivi coisas maravilhosas com o uso. E aí, ao dizer isso, você pode ser rebatido com uma negativa, do tipo, não, você tá se enganando, tá se iludindo, que também pode até ser verdade, se isso te levar ao uso. Como eu falei em outros momentos aqui, em outros vídeos, cara, o determinante que separa essa realidade é o fato de parar de usar e continuar a se usar, cara. Sabe, não adianta não bater no peito e falar, não, porque, meu, melhor dia de uso, eu não troco pelo meu pior dia de tá limpo. Tem lápis recaído e volta ao uso. Constantemente. Pra que bater no peito? Pra que afirmar se não sustenta? Agora não, beleza, tá 50 anos limpo, bateu no peito. Beleza, funcionou pra ele. Mas não queira que a sua verdade seja a verdade do outro, cara. São muitas verdades. Essa é a minha, tô compartilhando com vocês, para que vocês traduzam e façam suas próprias, tá? Mas é uma reflexão que vai abrindo o conhecimento, porque nem tudo é como é. Existem outras coisas, sabe? O melhor dia, independente do que seja, é o melhor dia, é o estado. Tudo bem, foi estimulado, não é real, vai ter dano. Sim, mas foi o melhor momento. O pior momento é o pior momento. Ah, não houve estímulo, não teve nada. Tudo bem, mas o que aconteceu dentro, então, para ser o pior momento? Teve consequências de terceiro, algumas coisas reais? É legal. Limpo, eu consigo mudar? Consigo. Ah, então beleza. Então, de fato, estar limpo continua sendo melhor, mesmo estando num pior. É isso que faz com que haja, então, um alicerce. O conhecimento, cara. O conhecimento. E é isso. Quis compartilhar com vocês, porque é algo que acontece bastante nestes núcleos isolados. Eu já conversei com pessoas que também tinham as mesmas experiências que as minhas e falavam, puta, cara, foda, né? Fala, não, beleza, tá aí, sabe? E é isso. O que não pode é se sentir mal e descontar no álcool, na droga, migrações que possam levar ao álcool e à droga, porque aqui a gente fala de álcool e droga, mas transita entre todos os vícios, porque as origens são semelhantes. E é isso, cara, e é isso. Tudo isso é só para que haja um melhor entendimento, que tudo pode ser, que não é uma verdade, que tem que ser a sua verdade, mas você pode pegar emprestado, como eu já usei isso emprestado, e eu já tive essa sensação, hoje ela mudou, antes me incomodava, eu processei, transformei, amanhã pode ser diferente. O que não pode é usar, cara, não pode é usar. Tá sem usar? Comece a tentar viver melhor. Porque ficar limpo é pra viver melhor, cara. Parar de usar álcool e droga é pra viver melhor, cara. Não deixarão de ter dificuldades, mas elas poderão ser trabalhadas, porque você continua sóbrio e abstêmio. Esse é o nosso ponto de partida, cara. E a vida, ela fica boa, ela começa a ficar prazerosa, ela começa a ter conquistas, ela é compartilhada com coisas boas. E os prazeres são reais. Os momentos bons são reais. Os momentos ruins e piores também são. Mas limpo você tem a possibilidade de transformar.
Beleza, mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!